E se a sua vida fosse um trem prestes a partir, você teria coragem de embarcar sem saber o destino? Essa é a história do último trem. A madrugada era fria, e a névoa densa parecia se agarrar aos postes de luz enfraquecidos da estação. Daniel segurava a alça gasta de sua mala, sentindo o couro áspero entre os dedos. O relógio da estação marcava 23 horas e 45. Aquele era o último trem da noite, e ele sabia que, ao embarcar, sua vida mudaria para sempre. Olhando ao redor, percebeu que a plataforma estava quase deserta. Uma senhora de cabelos grisalhos observava os trilhos com um olhar perdido no passado, como se esperasse mais do que um simples trem próximo a ela. Um jovem imerso no celular parecia desconectado do mundo real. No fundo, Daniel se perguntou se ele próprio estava desconectado de si mesmo. Por anos, sua vida fora uma rotina exaustiva. O emprego seguro, mas sem brilho, os dias passando em um ciclo repetitivo, a constante sensação de que algo estava faltando. Mas agora, com a mala na mão e um bilhete para um destino incerto, ele finalmente tomava uma decisão. O que esperava do outro lado, não sabia. Só sabia que não podia continuar onde estava. O vento cortante soprou pela plataforma, trazendo o som distante do trem se aproximando. Um arrepio percorreu sua espinha. Seria medo? Excitação? Uma mistura dos dois. O som metálico dos trilhos ecoou como um chamado inevitável. O trem chegou, e as portas se abriram com um chiado cansado. Daniel respirou fundo e deu o primeiro passo. O vagão estava quase vazio. A senhora da plataforma sentou-se algumas fileiras à frente, ajeitando calmamente um chale sobre os ombros. Mais adiante, um homem de terno surrado segurava uma pasta cheia de papéis desgastados. O leve balanço do trem e o rangido das rodas sobre os trilhos preenchiam o silêncio. Daniel escolheu um assento próximo à janela, observando a cidade ficar para trás. Algo dentro dele dizia que aquela viagem seria mais do que uma simples mudança de endereço. Ele estava prestes a descobrir que, às vezes, o caminho é mais importante do que o destino. O trem seguia pelo interior da noite, os postes de luz passando como vultos pelo vidro embaçado da janela. Daniel sentia um misto de ansiedade e curiosidade. O destino era incerto, mas a jornada já se mostrava intrigante. A senhora de cabelos grisalhos, sentada algumas fileiras à frente, olhava para ele de tempos em tempos, como se já o conhecesse. Em um momento de coragem, Daniel se levantou e se sentou ao lado dela. Parece que está partindo para algo importante, disse ela, sorrindo suavemente. Daniel hesitou, mas então respondeu: acho que estou tentando encontrar algo, ou talvez fugir de algo. Ela assentiu, compreensiva. A vida é assim. Passamos tanto tempo esperando o momento certo que, quando percebemos, ele já passou. E você? O que tem esperado? Daniel olhou para as próprias mãos. O que ele tinha esperado? O emprego dos sonhos? A coragem para mudar? O medo de arriscar sempre o manteve preso. Mas agora, naquele trem, algo começava a mudar. Antes que pudesse responder, o homem de terno surrado pigarreou e se inclinou para a frente. Perdão a intromissão, mas ouvi a conversa. Sabe, eu passei 30 anos esperando para escrever meu livro. Sempre dizia que ainda não era o momento certo. Hoje, quando fui demitido, percebi que nunca seria. Então aqui estou, sem destino, mas com a decisão de finalmente escrever. O trem balançou levemente sobre os trilhos, como se concordasse com suas palavras. Daniel se viu refletido no homem. Há quanto tempo ele próprio adiava seus sonhos? A senhora sorriu e olhou pela janela. Os trens nos ensinam algo. Eles nunca esperam. Apenas seguem em frente. Talvez devêssemos fazer o mesmo. Daniel olhou para o bilhete amassado em seu bolso. O destino impresso ali era apenas um nome. Mas, pela primeira vez, percebeu que talvez não fosse para onde ele estava indo que importava, e sim o que faria com o tempo até chegar lá. O trem seguiu seu curso na escuridão, enquanto, dentro do vagão, Daniel começava a enxergar a luz de algo novo se formando dentro de si. A madrugada seguia avançando, e o trem parecia deslizar pelo tempo, não apenas pelos trilhos.
As luzes piscavam suavemente, e o ambiente no vagão trazia uma calma inesperada. Daniel, perdido em pensamentos, percebeu que nunca se sentirá tão presente em um momento como agora. A senhora de cabelos grisalhos fechou os olhos por um instante e depois olhou para Daniel com um olhar sereno. Quando eu era jovem, também embarquei em um trem sem saber para onde ia. Mas, no final, percebi que não era o destino que importava, e sim quem eu me tornava no caminho. Daniel refletiu sobre aquelas palavras. A vida toda ele esperara por uma resposta definitiva, um sinal de que estava no caminho certo. Mas e se o caminho certo fosse simplesmente aquele que ele escolhesse trilhar? O homem do terno surrado começou a escrever algo em seu bloco de notas. A cada palavra, parecia mais leve, como se estivesse libertando anos de frustração. Daniel olhou para sua própria mala. O que ele carregava ali? Apenas roupas e memórias de uma vida que ele estava deixando para trás. Mas e o que ele queria levar para o futuro? O alto-falante do trem anunciou a próxima estação. O coração de Daniel acelerou. Seu destino estava chegando, mas, de repente, ele percebeu que não precisava mais de um lugar específico. O que importava era o que faria com sua jornada. Quando as portas se abriram, ele desceu com passos firmes. A brisa da madrugada tocou seu rosto, e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que realmente estava vivo. A moral da história? Asterisco asterisco, a vida não espera por ninguém. O momento certo nunca chega sozinho. O destino não é um ponto fixo no mapa, mas sim cada escolha que fazemos ao longo do caminho.